Olá, gente querida, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 9 de novembro, celebramos a dedicação da Basílica do Latrão. Nos primórdios do cristianismo, não existiam igrejas edificadas para que os cristãos celebrassem a Eucaristia. Eles se encontravam nas casas dos próprios cristãos. E assim eram chamadas de Domus Ecclesia, a igreja nas casas, a igreja casa. Em 313, o imperador romano Constantino se converteu ao cristianismo. Ele tinha um palácio, o Palácio do Latrão, que era o palácio da sua esposa. Ele dedicou este palácio, o ofertou para os cristãos. E aí eles construíram, reformaram e fizeram a primeira igreja do Ocidente. Logo no início, deram o nome de Igreja de São Salvador. Quando chegou a Idade Média, eles dedicaram novamente esta igreja. E ela passou a se chamar Igreja de São João Batista, ou São João em Latrão, no palácio. E ela se tornou a igreja sede de Roma. Ela é a Catedral de Roma, portanto, ela é a Catedral do Papa. Não é a igreja São Pedro, a Basílica de São Pedro, a Catedral do Papa. É a igreja São João de Latrão ou em Latrão. O que nós celebramos hoje, portanto, não é uma igreja de paredes, muros, mas celebramos a história da nossa igreja e a unidade visível que se faz no Papa. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus propõe uma nova relação entre Deus e os homens. Não mais uma relação mediada pelas instituições da antiga aliança, nem mesmo no templo. Os antigos profetas denunciavam o culto vazio e pregavam a purificação do templo. Jesus, o profeta definitivo, não prega nem mesmo a restauração do templo, mas a sua destruição, e ele se apresenta como o novo templo. O Evangelho começa dizendo, o Evangelho de João, que estava próxima a Páscoa dos judeus.
João utiliza aqui um tanto de ironia. Porque no Antigo Testamento, os judeus celebravam a Páscoa, que era a passagem, a libertação da escravidão para a liberdade e para a terra prometida. E diziam que era a Páscoa do Senhor. O evangelista João chama de Páscoa dos judeus. Exatamente porque ele faz uma crítica nesta pequena palavrinha, Páscoa dos judeus. Sua crítica era que, naquele tempo, no tempo de Jesus, eles, na Páscoa, não mais celebravam a libertação, o oposto, a escravidão. Porque aquela estrutura religiosa era uma estrutura pesada, oprimente, excluía aqueles que tanto necessitavam de Deus. Por isso, ele fala da Páscoa dos judeus. Pois bem, há outro detalhe. Quando João fala de judeus, ele não se refere ao povo judaico. Ele se refere às instituições religiosas judaicas, que eram os chefes, os fariseus, os doutores da lei, os mestres, enfim, toda essa turma aí. Jesus então chegou no templo e lá ele encontrou os vendedores com os bois, com as ovelhas, com as pombas e os cambistas. Ele fez um chicote e expulsou todos do templo. E ele disse aos vendedores de pombas: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Jesus falou especificamente com os vendedores de pombas. Não falou com os vendedores de bois, de ovelhas, nem com os cambistas. Por que só com os vendedores de pombas? Os pobres, quando chegavam no templo, eles tinham que ofertar no templo algum animal para o sacrifício. Eles não podiam comprar nem bois, nem ovelhas, que eram os animais que os ricos compravam. Então, quais animais os pobres compravam? Compravam pombas. Nas entrelinhas, o evangelista João quer nos dizer que Jesus não tolera nenhum tipo de exploração e abusos, principalmente contra os mais pobres. Por isso que ele falou com os vendedores de pombas. Os judeus, as lideranças judaicas, disseram a Jesus: que sinal tu nos mostra para agir assim? Entre outras palavras, eles disseram: mas com que autoridade tu fazes isto? E Jesus respondeu: destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. Jesus estava falando do seu fim terreno. A morte seria a destruição. E a sua ressurreição seria e foi a reconstrução deste templo. Jesus é o novo templo. Não foi um templo erguido com mãos humanas, no qual as pessoas iam e ofertavam seus sacrifícios. Mas ele foi o novo templo eterno de Deus. E ele ia ao encontro dos fiéis. E assim como ele continua indo. E aonde o Senhor vai? Aonde está este novo templo? Ele está na comunidade reunida em torno da sua palavra e do seu pão, que é a Eucaristia. Todas as vezes que nos reunimos para celebrar a Santa Ceia, a missa, aí está o novo templo, que é Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, vamos continuar nossa caminhada, portanto, incentivados por esta palavra, na fidelidade ao Senhor. Um forte abraço, que Deus te abençoe, bom final de semana, salve Maria Imaculada.